Boa noite, querido Lauro. Tudo certo? Ah, me fala se o áudio tá bom. Grande Lucas. Bom te ver por aqui, meu amigo. Amanhã estaremos juntos. Me fala somente se o áudio tá legal, viu, o Lauro ou o Lucas? Beleza? Boa noite, Jaqueline. Bacana, Lucas. Obrigado, querido. Amanhã estaremos juntos aí na live sobre relacionamentos. E hoje, boa noite, meu querido. Ei, boa noite. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo, querido. E aí, tudo bem, querido? Hoje está de Tudo em óculos? paz, graças a Deus. Você estava de óculos da outra vez ou não? Oi? Tava de óculos da outra vez, não? Tava. Tava? Me Tá. diz uma coisa, Hum. essa altura também tá bom ou eu coloco fone ou tá bom assim? Pra mim tá ok. Só preciso saber do pessoal aí. Fabiano Correia, meu amigo, ele é o terapeuta coach aí. Esse cara aí é o personagem que dubla o Bolsonaro, viu? O Fabiano. Me chama muita onda. Viviane, boa noite, querida. Jaqueline, Viviane Lucas, Azevedo. Viviane Felipe Azevedo, né? Deve ser. É, exatamente. Ok, ok. Tá legal, o Lauro. Esse áudio tá bacana aí. Beleza. Bacana, obrigado, Fabiana. Então, pessoal, hoje vai ser a continuação, né, a parte 2 sobre as doenças externadas pelo o inconsciente, não é isso, Laura? Manifestada pelo inconsciente, né? Isso, E a gente isso. abordou vários. Sintoma como manifestação do inconsciente. Isso. E a gente abordou alguns tópicos e também entramos na parte dos sonhos. E daí foi quando o pessoal começou a puxar. A live estava perto de É, terminar e a gente resolveu de fazer essa outra parte, a parte 2. entrando muita gente aí do meu time, viu? Show de bola. Albenice Lima, Boa noite, Fred bom brasileiro. Boa demais. noite, Marcelo. Boa noite, Sônia. Então vamos lá, Lauro. Continuar essa parte 2 aí, que também é longa, não é, Lauro? Falar sobre. Longa, deixa eu mandar um abraço para Rosângela Vasconcelos, está entrando aí agora. Leve Seja para bem-vinda. participar também de uma live com você. Rapaz, vamos embora. Educação, educação financeira. A Oxi, mulher é fantástica. show de bola. Depois a gente vai ter contato, viu, Rosângela? A gente vai se falando aí, tá bom? Então, Lauro, vamos falar sobre a questão dos sonhos, né? Que a gente parou lá naquele processo. E você ia Uhum. dar uma pincelada sobre sonhos. Até começou a falar um pouco sobre o assunto. Mas que a gente poderia hoje começar a abordar numa questão de será que o sonho é algo que está preso no meu inconsciente, é algo que está ali dentro mexendo com minhas informações, com meus dias, meu dia, como foi meu dia, né? Como foi minha semana, ou como está a minha vida em si, né? Como é que a gente Isso. pode, como é que você pode explanar isso aí? Seja bem-vindo, meu querido, é com você. Obrigado. Antes de mais nada, boa noite, viu, bicho? Mais uma vez, obrigado pelo convite, Sempre um pelo prazer. carinho. Foi bom demais. A repercussão da semana passada foi maravilhosa, Que tá? bacana, que bacana. Mandar um abraço para essa turma bacana aí que está entrando também. Jusileide Cronenberg, agora há pouco. A papisa da mediação comunitária a nível de Brasil, viu? A Que ba... mulher é uma fera. Olha que Rosângela bacana. Vasconcelos. Então, cara, o sonho, na verdade, é a porta de entrada, uma das portas de entrada para o nosso inconsciente, né? Então, como você bem frisou, durante o dia, né, o dia desperto, a gente vai, ao longo desse dia, desejando. Então, os nossos desejos, os que a gente não consegue realizar, então, quando é à noite, que a gente vai dormir, essa nossa mente consciente, ela relaxa. Relaxando, sem julgamentos, né? O inconsciente passa a se manifestar. E o sonho vem para realizar esses desejos que a gente não conseguiu cumprir por conta dos julgamentos, por conta de uma sociedade, por conta de repressões, por conta da nossa censura. Então a gente tende a não realizar esses desejos. Quando é à noite, a gente dorme,
e então os desejos são realizados. Os sonhos, eles vêm condensados e deslocados, vêm com deslocamento e condensação. Condensação diz respeito a uma história muito grande que a gente vive num curto espaço de tempo, tá? Porque o sonho não demora muito tempo, e a gente, se você analisar bem, os sonhos, eles vêm com uma história muito grande. É um grande mistério. E vem deslocado. Que deslocamentos são esses? Pessoas que vêm cumprir um papel representando outras pessoas, por exemplo, tá? Então, assim, o sonho é uma riqueza, na verdade. Tem como a gente, em análise junto com o cliente, paciente, averiguar todo esse sonho, tá? E trazer à tona aqueles sentimentos que ele deixou de cumprir naquele dia, aqueles desejos. Porém, tem também os sonhos repetitivos. Esses são os que a gente mais trabalha. Por quê? Porque eles tendem a se repetir de histórias da gente mal vividas, digamos assim, né, no passado, e que não foram bem elaboradas por a gente, talvez por conta da idade muito precoce ainda, então a gente não elaborou muito bem isso, né, o que nos aconteceu, e o sonho vem constantemente, numa espécie de martelando ali, para a gente entender esse sonho e voltar nesse nosso passado para resolver essas questões. Então, o sonho cumpre o papel também de nos alertar para algo que precisa ser voltado e resolvido. A hipnose, você sabe tão bem quanto, porque é a sua prática, cumpre esse trabalho de levar esse indivíduo até determinado local, para lá ele reelaborar toda aquela cena. O sonho é mais ou menos isso, é essa volta que nós precisamos fazer nesse nosso inconsciente, né, para resolver esse conflito, para você passar a ter uma vida desperta com mais valor, na verdade. Compreendo. Certo? Perfeito. Olha só, A gente... Esperando só um gancho nisso Pode aí, falar. a Rosângela perguntou o seguinte aqui, ó. Quando não lembramos de forma alguma dos nossos sonhos. Tá. A nossa mente é maravilhosa, né? Então, assim, pode ser para economizar energia, para poupar energia. Então, o que é que pode acontecer num sonho que a gente sonhou e não lembra? Pode ser que não seja uma coisa tão importante. Pode ser que seja algo importante e, por sua vez, ele entende que a gente não vai suportar aquilo. E aí cumpre esse papel de uma espécie de bloqueio, de esquecimento. Mas basicamente isso. Se ele percebe, a mente percebe que esse sonho não vai ser tão importante, não está cumprindo uma função de trazer uma coisa grave, então no outro dia a gente acorda sem lembrar. Basicamente essas duas funções. Perfeito. Tá? Perfeito. Sonhos revelam destinos. E aí, Simone? Boa pergunta. Olha, não... Simoni. Oi, Simoni. Bom, é o seguinte, existem sonhos que as pessoas chamam de premonitórios, né? Sobre isso, categoricamente eu não posso afirmar, porque eu tenho uma opinião formada acerca disso, né? Eu acredito que nós temos, enquanto ser humano, todos nós temos a capacidade de não nos antever ao que vai acontecer, mas de nós acessarmos aquilo que de fato já vai ocorrer. Porque tudo acontece num instante, né? O tempo para a gente é uma eternidade, mas para o universo, de maneira geral, não é absolutamente nada. Tá? Então, a gente se antecipa, de certa forma, ao que realmente já ia acontecer. Então, acredito eu, tá, que a premonição, o sonho premonitório parte mais ou menos aí, de a gente conseguir acessar uma coisa que realmente, um evento, ou um fenômeno que já realmente ia acontecer. Eu acho que isso é uma capacidade inerente ao ser humano. Nós é que vamos sendo expropriados
dessas nossas capacidades inatas por conta de uma educação, de uma conjuntura familiar e a cultura de maneira geral. Maravilha, maravilha. E no caso, ô, Lauro, e a questão do pesadelo? Tem a mesma funciona, tipo, o mesmo resultado? Seria da mesma forma? Ou o pesadelo se desencadeia de outra forma, de outro aspecto, de outra visão? O pesadelo, segundo, né, o conhecimento que a gente tem, ele, nesse momento, você está acessando as energias mais densas, tá? Possivelmente aos sofrimentos realmente mais pesados que nós carregamos. E o pesadelo vem também cumprir a função de nos alertar para alguma coisa. Mesma coisa, só que numa camada mais inferior, mais densa, mais digamos, a energia mais profunda. Perfeito. Certo? E aqueles pesadelos que você fica preso na cama, não consegue se mover, né? E você acha que alguém está segurando você e você quer se mover, você não consegue. É dentro dessa linha que você falou agora? Isso, isso. É como se fosse paralisante. Você quer gritar e não consegue. Você quer correr e não consegue, né? Então, ali, trazendo esse sonho para análise, nós conseguimos, juntamente com o cliente, paciente, interpretar e chegarmos muito próximo ao que realmente ocorreu, né? Principalmente na fase da infância, e que esse sonho vem trazendo à tona tudo isso. Agora, como eu te falei, ele vem muito deslocado e vem condensado também, né? Num espaço muito curto. Exatamente. Olha, a Jaqueline perguntou o seguinte aqui, ó. Por que alternamos períodos em que recordamos com outros em que não temos qualquer recordação dos sonhos? Isso a gente falou agora há pouco, né? A mente da gente, ela consegue economizar a nossa energia, poupar a gente de algum desgaste. Ou porque o sonho talvez não tivesse tanta importância assim, né? Ou então, como eu falei agora há pouco, ou ele não tem tanta importância assim, ou também para que a gente consiga suportar o que a gente sonhou. E aí a gente vai e esquece. Isso também é uma forma que a mente encontra de nos poupar de sofrimento. Impressionante, né? Nossa mente é maravilhosa, não é não? É maravilhosa demais. Ela consegue fazer isso tudo, né? E a gente veio aqui também hoje para falar, além dos sonhos, né, que tinha sido combinado também, falar sobre essa sintonia fina desse inconsciente com o nosso corpo e a nossa vida desperta, né? A gente naquele bate-bola da semana passada, que foi assim maravilhoso, mais uma vez te agradeço porque realmente repercutiu demais. Que maravilha. Tá? Então, assim, a nossa vida, né? A nossa vida, principalmente nas primeiras infâncias, que é onde realmente acontece tudo aquilo que a gente vai utilizar hoje, né? Tudo isso que você utiliza na vida desperta hoje ainda está fundamentado nessas primeiras idades. Até por volta dos 8 anos, que é onde há a formação do nosso ego, tudo que a gente vai fazer hoje está nesse espaço onde a gente praticamente aprendeu tudo, tá certo? Traumas, por exemplo, ou sofrimentos que a gente tende a deixar lá embaixo, a recalcar, como a psicanálise bem fala, e são coisas mal resolvidas e precisam se manifestar para você ter uma vida plena. Isso pode vir, esses avisos do inconsciente podem vir através dos sonhos, podem vir através dos atos falhos. O que são os atos falhos? Aquilo que você, por exemplo, você vai chamar o nome de uma pessoa e chama outro. Por que você chamou o nome dessa pessoa no momento que não tinha nada a ver? O que é que isso ainda está te causando, né, aqui dentro? O que é que aquilo ainda está te martelando? O que é que essa pessoa veio fazer no momento que não tinha simplesmente nada a ver? Aspas. Vem através dos xistes também. Xistes são aquelas tiradas. Aquelas tiradinhas que a gente passa o dia dando. Tudo isso vem para aliviar a nossa tensão psíquica. Então, lembra, né? Nosso passado, que fica realmente
precisando ser resolvido, a gente termina por não saber o que é que está acontecendo, e aí a gente vai, ao longo dos dias, aliviando essa tensão através disso tudo, dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos. Crianças, adolescentes que passam a se cortar, por exemplo, estão aliviando, de certa forma, a tensão, né? E todos os materiais utilizados no dia a dia, comida demais, bebida demais, vícios de todas as formas, isso tudo é uma forma da gente escapar daquele monstro que está nos perseguindo. Ô, Lauro, isso aí também está muito baseado nas leis da natureza, né, Lauro? O que acontece? Muita gente acha que as leis da natureza podem ser burladas, podem ser reinventadas. Isso, Né? Então, isso. quando você não segue o sistema, né? Quais são as leis da natureza? Beth Helling fala muito sobre isso. Né? Mas vamos citar aqui três: pertencimento, dar e receber, né? E a hierarquia. Isso, Quando a gente não isso. consegue, por questões de não conhecimento, questão de não se permitir, a gente não consegue seguir essas leis, as coisas travam a nossa vida. Com certeza. A gente, na verdade, não é que a gente não queira seguir, a gente não sabe, não sabe, não né? É sabe. pura falta de conhecimento mesmo. Aí que é o problema. Quando sabe e não se permite, aí sim, né? É o verdadeiro tipo autossabotagem, né? Você está se prejudicando porque você consegue entender que as leis da natureza, que as leis sistêmicas, que as leis biológicas, elas estão aí para mostrar, né? Precisamos seguir, a gente precisa reverenciar o universo, seja o universo, Isso. seja Deus, seja a natureza, como você quiser interpretar. Mas a gente precisa compreender que essas leis aí são totalmente diferentes das leis do humano, não é? Aqui a gente São consegue leis, burlar, mas do são leis universo, universais. isso. Então a gente São leis precisa universais. seguir, né? Onde é que eu me posiciono na situação no meu campo, né? Onde é que eu me posiciono ali? Onde é que está meu pai? Onde está minha mãe? Onde está minha família, né? Tem gente que exclui pessoas, por exemplo, a minha ex-mulher. A minha mulher faz mais parte, não faz sim, ela tem um posicionamento dela Mas, lá, e vice-versa, né? Um filho que foi um aborto, ele faz parte daquele contexto, daquele campo ali, né? Então, os subsistemas, eles têm que estar alinhados. Se não estiverem alinhados, nada funciona na sua vida, não eu é? acabei, eu acabei de falar o que é que acontece. Você deu um exemplo muito bacana agora que dá para a gente dar o exemplo dos xistes. Você foi casado, tem a sua ex-esposa, digamos assim, né? Ex só no papel, tá? Tem a sua ex-esposa e aí você tem um novo relacionamento. De uma hora para outra, você está envolvido aqui no seu novo relacionamento e fala o nome da ex-esposa. São xistes. Sim, Exatamente isso que você falou. O que é que essa ex veio fazer aqui? O que é que falta eu resolver com esse meu passado? Então, quando isso não está zerado literalmente, constantemente esse inconsciente vai querer se manifestar. Além dele se manifestar dessa forma, o Raimundo, além dele se manifestar dessas várias maneiras, poderão surgir no nosso corpo pancadas, machucados, arranhões, queimaduras, acidentes. Isso tudo também são avisos do nosso inconsciente, que pode no futuro culminar com uma doença um pouquinho mais grave, com uma mais aguda, com uma crônica, porque isso tudo está chamando você para entrar dentro de você, para que você possa resolver os seus conflitos. Então, é uma oportunidade que a natureza, como você estava falando agora, está nos dando constantemente para a gente voltar para resolver a situação, para pegar aquela ferramenta esquecida, trazer para o presente e você poder fazer as suas coisas, né, as suas coisas de forma material também, né, de uma maneira produtiva. Enquanto a gente não consegue isso, a gente vai tendo uma vida, de certa forma, meia boca. exatamente. E na questão da meia boca, Laura, a gente percebe que hoje a humanidade ela está atrás de um resultado meia boca. Porque para eles, para algumas pessoas, a sobrevivência, né? O que seria sobrevivência? Seria viver numa situação difícil, um relacionamento difícil,
escassez de algo, né? Então acho que isso aí tá bom, tem que agradecer pelo que tem, né? Então isso é sobreviver. Então a gente nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver intensamente, né? Viver, Ver o viver, dia, porque viver. hoje Isso. terminou hoje, pronto, amanhã eu vou viver o amanhã, certo? Então as pessoas estão atrás de recompensas e resultados meia boca, né? Uhum. Eles querem E coisas, você, querem ter resultados sem esforço, porque uhum. o esforço ele exige uma energia, uma ação, né? Então, o mundo, as coisas não vão mudar, a tua vida não vai mudar se você tiver uma boa intenção. Se você tiver uma boa intenção, as coisas não vão mudar se você tiver uma boa ideia. As coisas só vão mudar se você tiver uma ação, né? Porque a vida é movimento é ação. Você é um Isso, ser humano, né? Uma pessoa isso, móvel. Você tem uma vida, né? Não é estática. isso, Estática é uma árvore, tá ali. Tem vida, mas está isso, estática, tá? Ok? Mas você isso. não, você precisa Agora, se mover. agora sim, né? Dentro desse prisma psicanalítico, digamos assim, a gente precisa estar de bem com a nossa história. Porque se a Sim, gente não está de bem com a nossa história, é uma tendência natural ao sofrimento. E por que é aí, é esse sofrimento constante? Por que esse sofrimento constante? Porque inconscientemente eu busco, eu escolho inconscientemente a pessoa, o patrão, ou qualquer outra pessoa que tenha, que faça a figura de autoridade na sua vida, ou a figura do seu pai ou a da sua mãe. Então eu tenho uma tendência natural e inconsciente de escolher as pessoas que vão me fazer sofrer. Por quê? Porque foi assim a vida inteira que eu aprendi. Eu aprendi que eu precisava apanhar para poder reagir a alguma ou fazer alguma ação em casa quando eu era criança. A minha mãe ou meu pai precisava me bater para que eu me movimentasse. E aí a gente vai procurando nas pessoas que a gente se relaciona, pessoas com essas características. Agora, tudo inconsciente, você não tem consciência disso. é como se Então, fosse, Laura, perdão, é como se fosse um rádio que tem uma frequência, certo? Então, você vai uhum, para uma cidade e você procura aquela frequência, você não consegue. Foi algo que aconteceu que não te causou muita importância. Você vai para outra uhum, cidade e conseguiu colocar na mesma frequência que você tinha aquela. Porque você encontrou referências que isso, o seu inconsciente já conhece. Mas, então, isso. o inconsciente ele procura se, vamos dizer, um subconsciente, um inconsciente compatível com aquele que ele já está acostumado. É o gozo. A pessoa goza na desgraça, goza no sofrimento. É gozo, literalmente. Do jeito que a pessoa goza na felicidade, tem pessoas que gozam no sofrer. Tem pessoas que gozam no sofrimento porque acham que a vida realmente é daquele jeito. E aí continua. Você deu um Engraçado. exemplo maravilhoso aí. Então, Lauro, você observa o seguinte também, Lauro, a questão de eu permaneço com esse sofrimento, porque assim eu tenho atenção, eu tenho um amor, né? Eu tenho alguém que Exatamente. se preocupa comigo. Olha só como nós somos, vamos dizer assim, bobos inconscientes, tá? Bobos inconscientes. Uhum. Olha só como a gente é tão bobo, tão besta, porque a gente se contenta com pouco, né? A gente percebe que, porque nós viemos aqui do Homo sapiens, há 100 mil anos atrás, digamos assim, e naquela época não tinha felicidade, era só dor, raiva e medo, né? Então a gente acha Uhum. que, por causa disso, teremos que viver dessa forma. Né? Exatamente. Felicidade, Exatamente. No sofrimento. né? Fulano tá rindo tanto, aproveita, né? Porque não é todo tempo que tem felicidade, não. Olha só a linguagem que as pessoas usam, né? Não é isso, não? Isso. Tá, E outra tá. coisa, a gente pode entrar agora num campo bem interessante também. O pessoal que está assistindo aí, acompanhando, eu acho que vai se divertir agora também Vamos embora. com essas. Vamos falar. Eu sou massoterapeuta também, né? Tenho 13 anos como massoterapeuta e aproximadamente 5 envolvido com a psicanálise. Mas eu já manejava o inconsciente desde bastante tempo, né? A psicanálise veio para empacotar tudo direitinho e me entregar. Maravilha.
Então, eu tenho um certo conhecimento nessa ligação, nessa conexão fina entre mente e corpo. Minha mente, né, capta esses mundos, tá? Então, o que vai acontecer? Automaticamente, o meu corpo vai ter uma reação sob essa ótica da minha mente. Então, quando você sofre um acidente, como eu falei agora há pouco, quando você sofre um acidente, é porque emocionalmente, essa emoção daquele momento me conectou com algo do passado, isso tudo inconsciente, me conectou com algo do passado, veio à tona, eu não dei conta, inconscientemente também, e aí surge um acidente. O nosso corpo, tá? Nosso corpo passa, enquanto nós estivermos vivos, recebendo energias através do primeiro chakra, que é o chakra da coroa. Esse chakra vai liberar energias para os demais, consequentemente para os meridianos, que são os rios de energia, e esses rios de energia, essa energia que passa por esses rios, vão abastecer os meus órgãos nobres, certo? O que são esses rios de energia? Esses rios de energia, eles parecem muito com as veias e as artérias da gente, que é por onde passa o sangue. O processo é o mesmo. O sangue leva os nutrientes, a energia leva o prana, que é a energia universal, para que o órgão possa vibrar, possa estar vivo, tá? O que é que ocorre quando a minha emoção não é bem assimilada por mim, não é bem elaborada? Através de sofrimento, de coisas que eu passei, como eu enxergo a vida, o outro só me faz sofrer, e aí vai. Cada sentimento desse, tá bom? Mal elaborado, vai bloquear esses meridianos por onde a energia passa. Então, nós temos aproximadamente 352 pontos, são muito mais, mas esses são os principais, são 352 pontos. Para que fique mais bem explanado o que é um meridiano, você está aí em Recife, né? Sim. Escolhe uma avenida principal daí, ali é um meridiano, ali é onde passa a energia daquela via. Ali passa ônibus, carro, caminhão, bicicleta, moto, pessoas, tudo. Ali é a energia da via. Ocorre um acidente, 2 ônibus colidem, 2 ônibus param aquela via, e aí tem um bloqueio lá instalado. Passa bicicleta? Passa. Dá para passar moto? Dá. Carro pequeno já não passa. Passa gente? Passa. Daqui a pouco esse volume aumenta. Esse volume de pessoas aumentando para ver aquela colisão, daqui a pouco não passa mais absolutamente nada. No meridiano é a mesma coisa. Ocorreu um bloqueio de energia, você sofre um acidente, toma um tombo. Isso são avisos de que você precisa rever o que é que está acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. Dependendo do lugar aonde ocorra o acidente, a gente sabe onde é que tem o bloqueio da energia, que pode ser do coração, do pulmão, do fígado, do intestino, do rim. São 10 órgãos nobres. Ocorreu um acidente, é um aviso de que a energia está bloqueada. Você não corrige isso, a energia vai ficar mais bloqueada. Para de enviar energia para o órgão e o órgão adoece. Então, a doença, na verdade, Raimundo, ela não existe. A doença não existe. O que existe é uma disfunção ou uma desorganização das nossas energias por conta das nossas emoções. Maravilha, Laura. Perfeito. Entende? Então, a gente adoece por quê? Porque as nossas emoções bloqueiam o fluxo natural das energias. Por quê? Por conta das nossas raivas, por conta das nossas tensões, por conta daquilo que eu entendo das outras pessoas, por conta do meu estado, o qual também eu me encontro no trabalho, na família, com relação à minha relação comigo mesmo.
Tudo isso faz com que eu me desequilibre energeticamente. Então, Laura, a gente compreende que quem não conhece sobre esse sistema, né, o sistema da natureza, que isso não deixa de ser da própria natureza, o sistema biológico, Sim, quem sistema não biológico. entende isso, que agora está compreende que ficar chateado com coisas que não são relevantes para a sua vida, Uhum. desencadeia uma série de substâncias químicas negativas, e essas Isso. substâncias químicas permanecem no nosso corpo 26 horas, Hormônios, estragando. né? Hormônios que não causam sensação de bem-estar. Isso, noradrenalina, cortisol e vai. Então o que acontece? Passam 26 horas lá dentro fazendo a festa no seu organismo, tá? Isso. Então assim, Isso. porque o vizinho buzinou, você se chateia com isso, beleza, lá uma substânciazinha no seu corpo lá para passar 26 horas, né? Isso. É porque Isso. Bolsonaro fez isso, ou o que for que seja, beleza, vai lá a substância no teu corpo, né? E Então, outra, viu? Você falou muito bem o que é que as mídias estão fazendo hoje. Diferentemente de um local agradável como esse que a gente fala sobre saúde, as sim, mídias, a televisão, de maneira geral, estão constantemente bombardeando de informações terríveis, fazendo com que nós, enquanto habitantes, né, aqui vamos falar do Brasil, nós entremos em atrito desnecessariamente desnecessário, exatamente. porque a confusão lá em cima é grande, é só por poder, eles não estão muito preocupados com o povo. Então, e a gente ainda alicerça isso, a gente ainda reforça isso tudo. Hoje eu tive conversando com um grande amigo aqui, aqui de Fortaleza, mas mora aqui em Paracuru, Romeu Frazão, psicanalista também. E a gente estava comentando exatamente sobre isso. Depois que isso tudo passar, Raimundo, olha, o bicho vai pegar Que vai vir de merda por aí, aqui dentro, cara. sim. Nós estamos simplesmente agoniados com tudo. Agoniados. E cada vez mais eles implementam o jogo sujo de mandar informação e que a gente se afasta de nós mesmos, nos afastamos das pessoas. Eu coloquei umas postagens no grupo que eu participo, acho que você viu, acerca do abraço. Sim, sim. Pessoas deu mais de 500 comentários, pessoas desesperadas para se abraçarem com outras pessoas que estão morando só. A minha esposa trabalha em hospital e ela diz que é terrível, porque tem pessoas que moram só. Imagina a tensão que carrega com o medo, inclusive, de morrer só. Entendeu? Laura, Então, a informação, bicho, informação constante para amedrontar, sabe? Terrível. você falou uma coisa muito pertinente agora. Presta atenção uma coisa, Laura. Nós que trabalhamos nessa área da mente, da saúde mental, a gente sabe os recursos, temos o mecanismo, temos o material, mesmo assim, nós somos seres humanos. Né? Claro. Tem hora que você fala Claro. assim, caramba, o que está acontecendo? Né? Eu não vou me entregar nesse processo. Aí você tira o foco e entra em outra coisa e daqui a pouco você, pô, tá legal. Né? Agora, imagine as pessoas que, além de o trabalho não ser desse segmento, não tem o hábito, né? E de repente vem uma quarentena dessa. Né? Porque Uhum. a gente sabe que o ser humano, vamos voltar ao meu tempo aí, o ser humano, ele vive em grupo, né, de pertencimento, ele pertence a um grupo, nunca vive sozinho, ele se isola para morrer, né? Então, isolamento é sinônimo de morte. Então, o Isso. que acontece? Quando as pessoas percebem que estão naquele processo de isolamento, que tem que ser e acabou, que é importante para todo mundo, e aí, o que acontece? Foca exatamente onde não é para focar. No desespero, na angústia, Isso. né? Mas, tipo, Isso. cara, quantas pessoas morreram, e eu respeito todas elas por causa desse Covid, e se tivesse uma oportunidade, tinha feito diferente, Com certeza. né? Com certeza. E, pasmem, essa quarentena, gente, veio no momento que nós temos aqui, ó, internet, temos contatos, Uhum. né? Uhum. Não físicos, mas virtuais. Mas isso já ajuda bastante. Imagina se fosse numa época, Laura, que não Demais. tivesse isso. Demais. Demais. O que Olha, nós faríamos? A quantidade de pessoas doentes seria o triplo, eu acredito.
Sim, o abraço, voltando, pegando um ganchinho no abraço aí. O abraço é tão importante, é uma troca de energia tão poderosa. Eu gosto de abraçar, gosto muito. Aliás, eu sou da terapia do contato, né? Sim, Então, sim. é impossível que eu não gostasse. Então, o abraço é tão importante, é uma troca de energia tão poderosa que se você pudesse, você abraçaria sempre. A gente precisa respeitar as pessoas que tiveram outro tipo de comportamento, de outro tipo de família, enfim, e pode ter aprendido diferente, enfim, uma série de fatores. Mas se você imaginar, cara, quando duas pessoas se abraçam, os chakras se encontram. Imagina você que está super bem abraçando uma pessoa que não está tão bem assim. Uhum. Imagina o favor que você pode fazer só com um abraço, abraçando outra pessoa. Imagina um desequilibrado, né, que não consegue, por vias naturais, seduzir uma mulher ou uma mulher seduzir um homem e vai fazer besteira lá fora. Imagina o que é que está faltando essa pessoa se não é ser mais abraçada. Imagina o que é o calor entre duas pessoas, a troca de energia poderosíssima entre duas pessoas, ali, chakra com chakra. Tem pessoas que você vai abraçar e bota a bunda lá para trás para não encostar. Tem pessoas que abraçam de lado. Tem pessoas que abraçam assim. Você está entendendo? Não se permitem ao abraço. O abraço é uma ferramenta poderosíssima. Se a gente bem imaginasse, nós permitiríamos abraçar mais e sermos abraçados também, para que essa troca de energia curasse. E pasmem que cura mesmo, viu, velho? Cura, cura, Você pode fazer um dia cura de uma sim. pessoa muito mais feliz somente com um abraço, não Você é? poderia estar acompanhando aí, enviar mais algumas perguntas, enquanto não envia, eu vou me perguntando aqui, vou me respondendo, viu? Vamos voltar um pouquinho para. Vamos lá. Você poderia perguntar, Lauro, um acidente em determinada parte do corpo, o que é que está querendo me falar? Pergunta qualquer uma que você quiser. Espero que eu tenha condições de responder, tá bom? Caramba, me pegou de surpresa aqui agora, mas vamos lá. Em qualquer parte do corpo. Poxa vida. Cara machucado, levou um machucado, um tombo, caiu. E agora, meu sogro e minha sogra tá aqui na minha casa, né? Estão recluso. E ele estava lá no jardim, cortando uma grama, e ele machucou a canela, né? A veia dele é um pouco expostas, assim. Então, ele machucou um pouco a veia e saiu muito sangue. Aham. Exatamente. Ali na canela, na parte da frente. Na canela, bata frente, exatamente. Pronto. Na nossa perna, aliás, nas duas pernas, na parte da frente da perna, tá? Passa o meridiano do estômago. Dependendo de onde bateu, é aviso de que alguma sensação dele aqui, alguma emoção dele em relação ao estômago não está bem. Se for no lado da perna, nos fala do meridiano da vesícula biliar. Algo em relação à vesícula biliar, sentimentos e emoções em relação à vesícula podem não estar sendo bem elaborada. Se for na parte de dentro, rim, fígado e baço pâncreas. Pode ser também um desses três. E na parte de trás da perna, a bexiga. Então, emoções relacionadas a isso, que eu posso dar exemplo de algumas, se for o caso, vai falar de que eu não estou elaborando bem essas emoções, e aí o acidente vem para me avisar, olha, tem um conflito seu aí para ser resolvido, e como eu venho falando há muito tempo, através dos sonhos, através dos machucados, e você não está dando ouvido, esses acidentes vão aumentar a intensidade. Não é melhor você ir resolver logo isso? Aí você vai, sozinho a gente dificilmente vai conseguir, porque você não tem acesso a essas informações, e aí só você não consegue. Você chega no médico, o médico vai passar um paliativo também, não está nem aí para lhe falar, porque ele também não sabe. Então, o terapeuta,
vai identificar através desse machucado, desse acidente, em que local exatamente foi, porque ali passa um meridiano de energia e vai falar para você, olha, será que não tem alguma emoção aí que você... O que é que você estava sentindo no momento? Vamos falar do estômago, por exemplo. Palavras que você fala exageradamente em relação ao mundo, esbravejar demais, reclamar demais, resmungar demais. Isso tudo é sinal de que o teu estômago está recebendo de volta isso tudo na forma de alimento. Quando você recebe esse alimento e bota para dentro, o que é que vai ocorrer? Não desce alimento material, sólido. Desce só o que você liberou. Reclamação, esbravejamento, raivas, e aí isso desce. Quando desce para o estômago, não chegou material, mas mesmo assim vão ser liberados os sucos. Cadê o alimento que está lá? Não está. Sólido não. E passa a corroer as paredes do estômago. Passa a te dar azia, má digestão. Enfim, terminando com a úlcera, que é o fator mais grave do estômago. É mais ou menos assim que funciona. Ou seja, reclamou demais, você vai receber isso tudo de volta. Vai entrar pela boca. Entrando pela boca, o estômago libera o suco gástrico para ele fazer o trabalho dele de, se tivesse alimento sólido, mas não tem. Então, mesmo assim, ele desce e vai corroer as paredes do estômago. Que interessante. Olha só, a Desenvolva Evolua colocou o seguinte aqui, ó. Estou sentindo dor na articulação lateral junto à cabeça do fêmur. O que pode dizer sobre isso? Ele quer ouvir? Quem entrou aí foi o Caio. Caio, querido, seja bem-vindo. Bom tê-lo por Ei, aqui. Caio, não dá para ver mais nada aqui, não. O rapaz que perguntou aí sobre o... Acho que é uma moça. A moça? É. Tem que ver primeiro se ela quer escutar mesmo. Olha só, Desenvolva Evolua. Você quer escutar mesmo ou quer chamar ele no privado? Você que sabe. Aqui a gente está aqui para ajudar, para passar conteúdo, né? Pode falar em box depois. Tá? Mas se quiser, ele fala aí. Só botar aí quero ou bota um legalzinho aí para a gente ver. Tá? Então vou repetir a pergunta. Estou sentindo dor na articulação na lateral junto à cabeça do fêmur. Olha só, Jaqueline perguntou, poder responder as perguntas da Mônica? São interessantes. Deixa eu ver, Mônica. Tá, deixa eu ver lá. A Mônica perguntou aqui o quê? Eu mesmo com animais tem hora que dá muita angústia. Foi isso? Deixa eu ver. Olha, desculpa, Mônica, pode refazer essa pergunta, porque a gente não deixou de interromper aqui o assunto e deixou seguindo e a gente não viu essa pergunta. Olha só, ela mandou aí, manda ver, Lauro. Ela topa aí, vamos lá, vamos passar esse conteúdo aí. Cadê o Caio? Tá aí, o Caio? Tá, o Caio tá aqui, olha só. Eu vou perguntar o seguinte, estou sentindo dor na articulação na lateral junto à cabeça do fêmur. O que pode ser isso? Articulação, né? A própria palavra já ajuda muito, articular, tá? Articulação dos punhos, cotovelos, né? Do ombro, tá? Joelhos, fêmur também. Mas cada parte dessas articulações vão falar de determinadas emoções. Então, relacionado exatamente a essa parte da articulação do quadril, aqui a parte do fêmur, da cabeça do fêmur, que é mais ou menos isso daqui, né? Esse movimento assim, nos fala de... A gente sabe que lado esquerdo é o lado paterno, conflito com qualquer pessoa que tenha essa identidade para você masculina. E lado direito, feminino, tá? Qualquer atrito, conflito, questões mal resolvidas no passado, né? Literalmente, quando ainda era criança, com a mãe, acidentes do lado direito, certo? Relacionado à articulação do fêmur, diz respeito a... vê se bate com ela aí. Você está literalmente... Como é a palavra que eu posso encaixar? Você está literalmente sendo muquirana com você mesmo. Ou com alguém
Mas tem outra palavra que eu não lembro agora. Avareza. Pronto, lembrei. É avareza que faz com que surja na articulação da coxa com a bacia ali em cima, essa articulação do quadril, está ligada à nossa avareza. Será que eu estou realmente dando valor a mim? Será que o meu trabalho, será que eu não estou deixando de adquirir para mim alguma coisa porque a avareza está me consumindo? Ou pode ser também sua em relação a outra pessoa também. Enfim, está ligada à avareza. Perfeitamente. Se ela puder dar um feedback depois aí. Vamos esperar então aí. Olha só, a Josiane, eu acho que é psicóloga, ela falou o seguinte: o que dizer da boca ficar sempre amarga? Bom, aí é o seguinte, pode ser que esteja ligado, está ligado com certeza ao aparelho digestório, porque a boca também faz parte, que é por aqui que entra, tá? Mas especificamente pode estar sendo em relação direta com o fígado. E fígado é o quê? Tristeza? Tristeza. Tristeza. É um órgão essencialmente feminino. Tá ligado à tristeza. Amarguras, né? Sim, a boca amarga, amargura, né? Isso. Olha só, a Desenvolva Evolua colocou, creio que sim, tem a ver com o que você falou, bacana. Olha, a Fabi perguntou o seguinte, Fabi do Pet, ela falou o seguinte, que em uma cirurgia na coluna, que possa representar. Tá. João, a coluna. João Sobrinho, um abraço, querido. Vamos te ver por aqui. Vamos lá. A nossa coluna é como se fosse a estrutura principal de uma casa. Tá? Então a coluna fala da nossa ancestralidade. Dependendo de onde esteja ocorrendo a cirurgia, vai falar de determinada coisa que já vem sendo carregada dos meus ancestrais e está chegando até a mim. Então, é o pilar de sustentação, a coluna. E representa exatamente os nossos antepassados, a nossa família. Na lombar. Aonde? Lombar. Lombar? Sim. Pronto. Lombar fala das nossas necessidades básicas, de sustentação, de estarmos seguros, minimamente seguros, né? É exatamente ali na metade do nosso corpo, metade de cima, metade de baixo, fica exatamente ali. Pode estar ligado à nossa incapacidade de estarmos plenos nos nossos relacionamentos também afetivos. Está ligado também à parte, vamos falar financeira, tá? Está ligado à parte financeira. E esse momento no qual a gente está passando, muita gente está sentindo realmente dor na lombar, porque é uma insegurança total quanto à própria manutenção da vida. Como é que vão ficar minhas contas amanhã? Como é que eu vou honrar meus compromissos? É muito importante isso, essa pergunta, porque eu tenho clientes, enquanto massoterapeuta, clientes que têm condições assim, financeiras absurdas. E por que sente dor? Por que sente dor tendo plenas condições, tendo uma vida estável, totalmente estabilizada, com recursos financeiros, boa moradia, bons trabalhos, relacionamento afetivo, tudo tranquilo, mas vem de lá da infância. Essa insegurança, essa incapacidade de acreditar em si mesmo e ser merecedor daquilo tudo que está chegando. Olha, bacana, né? Ô, Romero, boa noite, querido. Seja bem-vindo também. Olha só, a Evolu colocou o seguinte, ela achou que o fígado era raiva. Aham. Pode ser, raiva também. Raiva, amargura, né? Tá tudo... Tristeza, né? Olha só, a Mônica colocou o seguinte, Mônica não, Simoni, né? Quando se sente muitas dores na lombar esquerda. Eu acho que você falou ainda agora, não é isso? Isso. Falou, né? Lombar esquerda está relacionada à nossa figura paterna, ou alguém com figura de autoridade para a gente, né? A pessoa que representa nosso pai, pode ser um irmão mais velho, pode ser o meu chefe, pode ser o dono da empresa que eu trabalho, pode ser meu professor, alguém que tem autoridade sobre você. E por ser na lombar, está relacionado à manutenção da vida abalada.
Tanto que existe até abaulamento da coluna, isso tudo, as palavras, elas por si, elas já indicam muita coisa. Ô, Lauro, a Mônica botou o seguinte: sobre os acidentes, se o grau deles tem influência sobre as causas, como um corte auto-aplicado por manuseio de facas ou uma batida de carro. Eu não entendi o comecinho da pergunta. Sobre os acidentes, se o grau deles tem influência sobre as causas, como um corte auto-aplicado por manuseio de facas ou uma batida de carro. É como eu tinha falado antes. Um acidente pequeno avisa para você ficar de alerta ali, para você que tem algum conflito ali para ser resolvido. Você não resolve, esse acidente pode vir um pouco mais amplificado. Você termina não resolvendo, vem amplificado mais ainda. E pode realmente culminar com um grande acidente. Entendeu? Então, os avisos, eles chegam devagarzinho. Uma cutícula que você vai cortar aqui, corta mal cortada, tá? E incha, inflama, e daqui a pouco, né, amputa-se o dedo, e aí vai. Mas avisou antes. Avisou uma vez que ali aparece ali, olha, tem que ter cuidado. Você cortou, inflamou, sarou, joia. E os medicamentos estão aí para isso, são paliativos. A pressão psíquica continua. Aumentou. A cutícula aumenta também na próxima vez. E aí vai, até chegar a você perder até o dedo. Isso é um exemplo bem... Falar em dedo, Lauro, tem pessoas que têm muito assim, facilidade de ter a unha encravada, né? Como é que você entende isso? São raivas bem... São raivas bem escondidas mesmo, mágoas bem escondidas, né? Tá lá, cravando todo, de vez em quando chega para... Porque é o seguinte, o desgaste que a gente tem energético em relação a um conflito, a cada período que vai passando, isso vai também aumentando. Então, quando tem unha encravada, realmente tem um conflito lá, bem escondidinho mesmo, e que perturba. Tá certo? Então quer dizer, Lauro, que cada vez mais que externaliza isso, né? A gente tem que dar graças, né? Porque ele está saindo de alguma forma. Porque quando não tem por onde sair, é menos mal, né? Eu acho que deve ser menos prejudicial do que, por exemplo. Porque ela entrou e está saindo. Quando surge qualquer acidente, já é um aviso. Como a gente não consegue fazer isso só, ou a gente vai estudar, tem uma informação dessa e corre depois já para estudar sobre isso, se achou interessante, ou então você precisa procurar um terapeuta que domine o assunto. Caio Cobra está aí, o homem é uma fera. Isso aí é cobra. Olha Esse só, cobra. A Mônica perguntou o seguinte aqui, ó. Então roer unha seria também um tipo de aviso? Roer unha, eu falei na semana passada, eu acho. Falou, eu lembro. É uma forma que a gente encontra inconscientemente de aliviar uma tensão psíquica, certo? Mais uma vez vou falar, porque a gente corre atrás das leituras e eu tenho uma oportunidade muito grande, enquanto massoterapeuta, de identificar isso a fundo. 100% das pessoas que eu conheço e que eu atendo têm conflito com um dos pais. Pergunta para ela. Rói unha. Então, inconscientemente, né, querendo realmente arrancar os pais de você. Então, Bibi Foto, não para de roer unha. Você tem algum conflito com algum, seja seu pai, seja sua mãe? Bota aí pra gente. Ela não vai parar de roer unha enquanto não resolve o conflito. Esse veio o aviso. E uma coisa muito importante, algumas pessoas, tá certo? Que eu identifiquei em atendimento e que roíam unhas e confessam que não roem mais, isso é importante. Ao contrário, passam a cuidar bem da aparência das unhas, resolver o conflito com o pai ou com a mãe. É porque é inconsciente, a pessoa não sabe. Agora, Lauro... Então, essa raiva contida eu não preciso mais externar nas minhas unhas. Porque a gente tem que também passar a informação de que como é que a gente resolve o conflito com o pai ou mãe. A gente tem que entender que existe todo ser, ele é um ser
o ser que é de natureza e o estar, não é? Que, ou seja, que é o comportamento, né? Que é o externo. Então a gente tem que compreender que aquilo que você tem conflito com seu pai e sua mãe é o externo, é o comportamento dele. Então, se você soltar isso, soltar o comportamento, se esquivar do comportamento, jogar o comportamento lá para baixo e acolher o ser, né? O pai, a mãe, aqueles que nos deu a luz, né? A concepção de vida, aí a gente começa a entender que a gente pode, sim, ir se libertando. A Claro, gente, a às gente vezes é precisa necessário. resolver esse conflito. Não tem como a gente deixar para lá, não. Lá já está. A gente tem que trazer ele para cá, acolher esse conflito, acolher esse pai ou essa mãe, ou os dois, né? Entender, como você falou, que foram as pessoas que fizeram, que foram os portais que nos trouxeram até aqui, independente do que eles sejam, se sejam abusadores, se são violentos, o que quer que seja. Então, enquanto a gente fica ligado a essa energia nociva, tá certo? A gente não consegue ter uma vida sossegada, não consegue. Mônica, Enquanto você está roendo unha, tá vindo um aviso. isso. Mônica perguntou o seguinte: se eles, os pais, já forem falecidos, como resolver? Tem como sim, através da terapia, viu, Mônica? Só chamar o Lauro, me chamar aí no privado, a gente vai tratar sobre isso. Tem uns 3 minutinhos aí, mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui passar a pergunta da Evolua. Eu não tive pais biológicos. Como não teve? Você nasceu de quem? Você Rapaz, agora meu pai me assediava, fugi de casa e fui morar na rua. De rua, né? Hoje tenho 50 anos e os adotivos faleceram. Então, você teve o pai biológico. Você não nasceu da terra, você não brotou da terra nem caiu do céu. Você tem, não é? Você tem que compreender a história do seu campo morfo, não é isso, Lauro? É o sistema, a sistêmica, era a sua. Então, é importante compreender isso para poder você resolver esse conflito. Veja com ela, se ela quiser entrar em contato comigo, a gente marca um dia aí, porque eu estou presenteando esse mês. Esse mês não, enquanto durar a pandemia, eu acho que é uma obrigação minha, como cidadão, como ser humano, como terapeuta, fazer a minha parte. Então, eu estou ofertando uma sessão de terapia sem ônus algum. Se ela me procurar, será muito bem acolhida. Maravilha. Nós estamos fazendo esse trabalho, o Lauro tem muito mais experiência nessa parte da análise e na parte da massoterapia, não é, Lauro? Isso. Maravilha. E eu na parte da hipnoterapia, terapia sistêmicas, enfim. Isso. Lauro, temos 2 minutinhos aí. Eu te agradeço imensamente mais uma vez por estar aqui conosco, passando esse riquíssimo conteúdo. Por mim, eu ficava aqui 2, 3 horas e quando mais eu ficava... Bom demais. Bom demais, mano. É bom demais. Isso aí é maravilhoso. E agradeço a todas as pessoas que participaram aí. Sigam quem não segue ainda o Lauro, siga o Lauro. Quer saber sobre essa questão da terapia que ele faz, entra lá no direct, manda um direct para ele e ele vai te auxiliar de alguma forma. Lauro, querido, deixo com você aí esses 2 minutinhos final. Um abraço, meu irmão. Cuide-se também, todo o pessoal. Um abraço grande, beijo no coração de todos. Maravilha, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.